Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, feliz e santa Páscoa. Nesta noite, celebramos a intervenção definitiva de Deus na história da humanidade. As leituras que nós ouvimos, hoje abreviadas, nesta vigília pascal, são muito mais leituras com seus respectivos salmos e orações, e também a liturgia nos propõe normalmente começar fora, inclusive da igreja, com a bênção do fogo novo, com o qual nós acendemos o círio pascal e entramos em procissão, mas tudo isso foi evidentemente simplificado por esse contexto em que nós nos encontramos, mas não podemos deixar de celebrar a Páscoa do Senhor, sabendo que as intervenções de Deus, elas não são segundo os critérios humanos, elas são surpreendentes, elas são transformadoras de situações de desgraça, de desdita, de sofrimento, de morte, em situações de vitória, de amor, de reconciliação. Como dizia o nosso saudoso servo de Deus, Dom Helder Pessoa Câmara, em tempos difíceis da história do Brasil, quanto mais negra é a noite, mais carrega em si a madrugada da ressurreição, a madrugada da intervenção de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, revelado a nós através da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nem pandemia, nem enfermidade, nem morte, nem violência, nada pode nos separar desse amor de Cristo. Ouvimos na primeira leitura aqui proclamada, livro do Gênesis, a obra criadora de Deus, nessa belíssima página do livro do Gênesis. Tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é bom. Nós vemos então como um refrão, cada momento da criação, a bondade, o amor, o cuidado de Deus. Deus é cuidador do ser humano, como nós refletíamos também nesse tríduo pascal, já na abertura desse tríduo pascal, quando na noite da quinta-feira santa nós lembrávamos do lava-pés. Ele cuida de nós. Nós ouvimos este salmo belíssimo que vai retornar por ocasião de Pentecostes, e que aqui é como eco desta primeira leitura: o Espírito de Deus renova todas as coisas. Esse Espírito que pairava sobre a criação de Deus desde o início, este Espírito que nos confere a vitalidade, esse Espírito que nos faz entrar em comunhão com Deus e vencer o mal. Então, um belíssimo salmo que canta a presença de Deus em toda a criação. Mas se tudo era bom, o que aconteceu? Há uma corrupção desta criação pelo abuso da liberdade humana. Mas isso acontece não na criação de Deus, mas acontece na história humana. Mas o nosso Deus não é só um Deus que cria e assiste a história humana. É um Deus que estabelece aliança. É um Deus que participa conosco na história. É um Deus que faz aliança. Portanto, é um Deus que intervém na história, não determinando a nossa liberdade, mas provocando, incentivando, solicitando a nossa liberdade para que nós possamos amar e servir. E por isso não podia faltar
esta segunda leitura que aqui hoje foi proclamada, emblemática, do livro do Êxodo, a intervenção de Deus na história, que ouve o clamor do seu povo, que vê o sofrimento das pessoas, que desce para libertar esse povo. Deus suscitou a liderança de Moisés e de Arão e fez com que aquele povo saísse da escravidão do Egito com seu braço forte. Foi Deus quem libertou o povo, não Moisés. Moisés foi instrumento de Deus, mas é Deus quem agia. E o faraó representa justamente a resistência ao projeto de Deus. Todos nós temos um faraó dentro de nós. Quando nós queremos construir a nossa vida não segundo a vontade de Deus, mas segundo os nossos projetos, nossos caprichos, nossos planos. E Deus derrota o faraó. Deus derrota os faraós de todos os tempos. Deus derrota os ditadores e tiranos de todos os tempos. Aliás, a intenção da oração que o Papa Francisco propõe este mês de abril para o apostolado da oração é justamente por a todos aqueles que estão sofrendo com as ditaduras ou com as democracias em crise, todos aqueles que estão lutando pela dignidade do ser humano, pelo respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Deus intervém na história, Ele ouve o clamor do seu povo, Ele desce para libertar o seu povo. Não é vontade de Deus a opressão do seu povo. Por isso nós celebramos esta segunda leitura, que é obrigatória na vigília pascal, porque ela dá inclusive origem à celebração da Páscoa hebraica, que é figura ainda pálida da Páscoa que hoje nós celebramos, a Páscoa da nova e eterna aliança. O povo passa pelas águas do Mar Vermelho, águas que são fonte de vida e que são fonte de morte, águas que evocam o batismo, morte para o homem velho, morte para o pecado, morte para a vivência segundo os instintos egoístas simbolizados na figura do faraó e todos que têm postura faraônica, morte para tudo aquilo que nos divide, para os muros de separação, de ódio, de intolerância, de violência, de covardia, de tortura, de desrespeito à pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura. Todas as leituras, e se as outras fossem feitas também, têm uma alusão à morte e à ressurreição. Jesus Cristo é a chave de leitura de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento. Nós vimos na primeira leitura, vou mostrar para vocês aqui brevemente, a gente nem pode fazer isso em todas as vigílias, porque são tantas leituras, mas vejam, nós fomos chamados pela criação do nada, da morte, da não existência à existência. Então, vejam como Deus é surpreendente. Faça-se, e foi feito, pela sua palavra criadora, que não é uma palavra neutra, mas é uma palavra de bondade, de amor, de criação amorosa. A criação de Deus não é a exibição de um ser onipotente, do seu poder, mas é a expressão de um amor benevolente e misericordioso. Faça-se, venha à existência, participe da minha vida, fique num jardim, né? Deus nos criou para viver na comunhão com Ele e entre nós. A primeira página já é revolucionária, se for lida corretamente. O texto do Êxodo é revolucionário porque mostra Deus que se compromete na história. Nenhum fiel ao Deus de Jesus Cristo pode ser uma pessoa omissa em relação à história. Nos interessa muito a história, nos interessa muito a transformação desse mundo. Nós não só sonhamos com um mundo que virá, mas esse mundo que virá, e nós sonhamos com ele, começa aqui agora na história,
por relações novas, fraternas, dialogais, amorosas, de acordo com o projeto de Deus. Aquilo que nós fazemos na história é semente de eternidade. Nenhum gesto, por menor que seja, de bondade, de amor, de misericórdia, de reconciliação, será esquecido ou é perdido. O que é perdido são os gestos de violência, de intolerância, de ódio. Esses pertencem ao lixo da história. Esses são afogados, como foram afogados os exércitos do faraó. Ouvimos na leitura da Epístola de São Paulo, capítulo 6, da carta aos Romanos, justamente a alusão ao mistério pascal, né? Eu deixo para comentar essa epístola no final. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é tirado de Marcos. É a conclusão primeira do evangelista Marcos, 7 versículos. Teria um 8º para a conclusão original do Evangelho de Marcos. Os outros são canônicos também, mas foi um acréscimo. Porque o Evangelho de Marcos termina de forma abrupta. Por quê? Porque estamos diante da ressurreição. É mais uma intervenção assombrosa de Deus. O mistério permanece sempre mistério. A Bíblia não esgota o mistério. A Bíblia não esconde o mistério. Mesmo, às vezes, deixando algumas situações difíceis, ela quer justamente nos provocar ao mergulho no mistério, à adesão da fé, da existência. Quando passou o sábado, e era noite, tudo o que tinha acontecido, a hora das trevas, o Cristo que sofreu a paixão crudelíssima, sobre a qual meditamos tanto nesses dias, é colocado no sepulcro, parece tudo terminado. E vão então ao túmulo as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo do Senhor. Vão oferecer o seu afeto, vão oferecer os seus perfumes, vão oferecer o melhor que podem oferecer, o melhor que a humanidade tem. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Mas elas vão prestar uma homenagem de saudade, uma homenagem de justiça. Mas elas não estão na expectativa da ressurreição. Elas estão preocupadas com os problemas práticos. Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo da pandemia? Quem rolará para nós a pedra do túmulo das injustiças sociais? Quem rolará para nós a pedra do túmulo da violência, dos muros que separam as pessoas? Só o amor do Evangelho de Jesus Cristo, do seu reino, na medida em que nós aderirmos a este Evangelho na força do Espírito e humanidade nova, renovada pela graça de Deus, quebrarmos as cadeias das opressões e injustiças para vivermos na fraternidade, na mesa, no pão partilhado, no amor da convivência fraterna. Quem rolará para nós a pedra de entrada do túmulo? Mal sabiam elas que o Senhor, vitorioso sobre o pecado e a morte, já afastara essa pedra. Era uma pedra muito grande. Quantas pedras grandes nós temos agora aqui. Inclusive a pandemia, eu recebo cada dia pedido de oração, situações as mais extremas. Vocês sabem disso, vocês também recebem. Hoje mesmo, para mim, uma pessoa ligou: reze por fulano, está entubado, já teve 3 paradas cardíacas. E assim vai, né? Entre tantas outras situações. Quem vai rolar essa pedra? É uma pedra muito grande, né? Quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Pedra nenhuma, nem pandemia, nem enfermidade, nem morte. O que nós sabemos é que a morte não mata mais. A morte é Páscoa. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco.
E o jovem procura acalmá-las. Não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Vejam, elas não estavam procurando um qualquer. O crucificado, é importante sublinhar isso. O ressuscitado é o crucificado, é Jesus de Nazaré, é o que passou por esse mundo numa vida de pobreza, de obediência, de castidade, de total adesão ao reino do Pai. É Ele que passou, é Ele que foi crucificado, Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram, o lugar está vazio. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia, lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. O Evangelho termina com a missão, né? Ide, dizei aos discípulos e a Pedro, um destaque para Pedro, pela sua função no colégio apostólico, nos 12, entre os 12. Quem está com Pedro está com Jesus. Quem não está em comunhão com os apóstolos e com Pedro, afasta-se da comunhão com o Senhor. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito, na Galileia. Não em Jerusalém. O encontro é na Galileia. O que significa essa Galileia? É a comunidade, meus irmãos. É a comunidade simples onde tudo começou. É a comunidade onde Jesus ensinou e fascinou e seduziu aqueles discípulos que foram capazes de deixar tudo, suas marcas, seus afetos, o pai Zebedeu, seus negócios, para segui-lo não para uma vida de sucesso, de tranquilidade, mas uma vida difícil, sem ter onde reclinar a cabeça, ouvindo histórias de um reino contado em parábolas, falando de um pai amoroso, vendo gestos e sinais de acolhida surpreendentes. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia, lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. O lugar de encontro com o ressuscitado é a comunidade. É a comunidade de fé, de esperança, de caridade. É a comunidade missionária dos discípulos missionários de Jesus. É nesta comunidade que nós vemos o ressuscitado, na palavra que é proclamada, nos sacramentos que são celebrados, na caridade vivida, na missão compartilhada. Tudo isso pela força do batismo. Na segunda leitura ouvimos Paulo aos Romanos, dizendo que nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, para ressuscitarmos com Ele, fomos sepultados com Ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Celebrar a Páscoa é viver de acordo com a dignidade batismal que nós recebemos. Nós somos um povo sacerdotal, um povo profético, um povo servidor, na força do batismo, não pelo nosso voluntarismo, não porque nós somos melhores do que os outros, não porque nós compreendemos, enxergamos mais, mas porque nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que morreu e ressuscitou. Nós somos identificados e devemos ser configurados a Jesus Cristo, para termos uma morte semelhante a dele, esvaziando-nos de nós mesmos, de nossas vaidades, de nossas ambições, para sermos semelhantes a ele também na ressurreição, na vida nova que nós começamos a viver já aqui e agora, pela adesão ao Evangelho do Senhor na força do Espírito. Quem está em Cristo é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira que para não mais servirmos ao pecado. Com efeito, quem morreu com Cristo no batismo está livre para amar e para servir. Se morremos com Cristo, devemos viver como Ele, com Ele, sem Ele, não é só como Ele,
seria só pretensioso, como Ele, porque com Ele, na força do Espírito, sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, a morte não tem mais poder sobre Ele, né? Ele morreu uma vez por todas, por todos, para que o pecado fosse destruído, e assim agora quem vive nele é para Deus que vive. Consideremos-nos todos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus ressuscitado. Feliz Páscoa, minha saudação como pároco, especialmente aos nossos diáconos, aos nossos ministros, aos nossos integrantes dos conselhos, aos nossos membros das pastorais e dimensões, que com uma generosidade e alegria servem à comunidade, mesmo em meio a situações desafiadoras como esta que nós estamos vivendo. Minha saudação a todos, a cada paroquiano e a cada irmão e irmã na fé que nos acompanha neste momento, nesta celebração pelas redes sociais. Dai graças ao Senhor, Ele é bom, Ele faz novas todas as coisas na força do Espírito pelo batismo que recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.